Essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos remete a um dito de Jesus, que é chamada regra de ouro, no Sermão do Monte, mas nós dividimos ela, do item 1 ao 4, em 3 passagens. É um dito do Sermão do Monte, uma parábola, a parábola do devedor implacável, e uma conversa de Jesus com os doutores da lei. E dessas três passagens, todas elas retiradas de Mateus, nós vamos tentar trabalhar esse tópico, essa parte do tópico, que é um tópico grande, tá? Um capítulo bem maior, com mais outras considerações a serem feitas, mas nós vamos só nos restringir ao item 1 ou 4. E quando nós falamos amar ao próximo como a si mesmo, talvez o melhor resumo do que isso significa esteja no Sermão do Monte. E provavelmente o Sermão do Monte, ele não deve ter sido dito por Jesus em um único momento. Até mesmo porque quando nós comparamos Lucas e Mateus, eles estão colocados em diferentes pontos. Por exemplo, Mateus concentra do capítulo 5 a 7, enquanto Lucas espalha o Sermão do Monte ao longo dos evangelhos, seu evangelho, o que indica, nós sabemos que o Sermão do Monte, pelas teorias atuais do estudo bíblico, nos reporta a uma fonte chamada fonte Q, né? E essa fonte Q, ela conteria esses ditos que por volta aí, entre os anos 35 e anos 70 elas circularam, e quando os evangelhos foram escritos, depois da destruição de Jerusalém, Mateus e Lucas se valeram da fonte Q. É interessante observar que no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João, você não encontra essas passagens que estão na fonte Q, o que significa que a transmissão dos ensinamentos de Jesus depois da sua morte, sua desencarnação, elas ocorreram de maneira oral e de maneira escrita e foram sofrendo algumas modificações, algumas pequenas transformações. Por isso a gente encontra pequenas diferenças de um evangelho para o outro. O nosso grande desafio, um desafio que vem sendo enfrentado pela crítica bíblica, pela exegese bíblica ao longo dos últimos 200 anos, tem sido exatamente menos de 200 anos, os últimos 150, 160 anos, principalmente os alemães. Depois migrou para o mundo inteiro. Os Estados Unidos hoje é uma grande fonte também de estudos desse trabalho, tentando se encontrar as palavras mais próximas do que Jesus disse, em função desse movimento em que um determinado dito, uma determinada transmissão vai sofrendo modificações. Então, por exemplo, eu vou falar de uma parábola aqui, a parábola do devedor implacável. Ela vai falar em talentos no sentido monetário. Mas o talento é um valor tão alto, que vocês vão ver aqui, que era impossível que Jesus tivesse falado o nome talento, porque não era uma moeda usada na Palestina. Ela era uma moeda de um valor tão elevado que na Palestina você usava o dracma, você usava, digamos assim, poderia usar aí vamos dizer, as moedas mais, uma moeda mais comum na Palestina, por exemplo, era o sestércio, também poderia ser usado, mas ele era mais romano, né? Essa moeda. Denário. O denário era até mais comum na Palestina. O denário era uma moeda mais comum porque ela equivalia a um dia de trabalho, mais ou menos, né? É impossível que Jesus tivesse falado em talento. Vocês vão ver por que é impossível Jesus falasse em talento. Mas por que no final das contas acabou o termo talento lá sendo usado? Parecido com a parábola também daquele senhor de uma propriedade que sai e entrega a 3 dos seus servos, né, determinados talentos para que ele administrasse. Também uma modificação sofrida ao longo do tempo pela tradição. Dificilmente Jesus teria usado esse termo, porque as pessoas lá nem sabiam o que é um talento, os galileus.
tal tamanho do valor que ele representa. Para os romanos não, em função de grandes negociações seria possível. Então toda parábola a gente tenta contextualizar, tenta trazê-la para o significado original, e os estudos bíblicos têm tentado trazer esses tópicos para esse ponto. Tá? Então a questão que, mas de qualquer forma foi interessante, o uso da palavra acabou sendo interessante que, mesmo com a tradição, nós não sabemos qual a palavra que Jesus usou, mas provavelmente não foi talento. Mas foi interessante que o evangelista captou a essência do que a parábola queria mostrar. Uma grande diferença entre o que representava o denário e o talento. A moeda denário e essa moeda de pagamento em ouro que chamava talento. Essa grande diferença, como nós vamos ver, acentua o que a parábola quer mostrar. Então, de qualquer forma, a essência não se perdeu, mas os detalhes se perderam. Às vezes, não se perde só o detalhe, se perde a conclusão da parábola, e aí é problemático. Nesse caso não, mas quando se perde a conclusão da parábola, por modificações que ela foi surgindo, porque os evangelhos se distribuíram ao longo da bacia do Mediterrâneo. Então, dependendo de como as pessoas ali, muitos não eram os mais judeus, os que estavam ouvindo o evangelho. Paulo pregou, por exemplo, aos gentios, né? Ele também pregou a judeus helenistas, mas em geral ele pregou mais aos gentios. Então eles entenderam a mensagem de Jesus de uma forma diferente daquela entendida pelos judeus palestinenses. Então isso criou essa diversidade e a busca agora é juntar as peças do quebra-cabeça, usando várias ferramentas para se caminhar em direção às autênticas palavras de Jesus, seus autênticos ensinamentos, porque senão nós sempre corremos o risco de desviar aquilo que era a essência da mensagem. E aí nós sempre somos levados à questão 625 do Livro dos Espíritos, que diz que, quando Kardec pergunta se Deus teria legado à humanidade um modelo, um exemplo. E a resposta do Espírito de Verdade diz assim, Jesus. Ele não fala o Cristo no sentido de um espírito crístico que, através da psicografia, através do envio do Espírito de Verdade, vem mostrando, digamos assim, inclusive em outras doutrinas, outras religiões, ao longo do tempo, a evolução dessas doutrinas e religiões, quando a própria humanidade o permite, nas suas eras, nos seus locais, essa evolução do pensamento, levando os indivíduos a um maior conhecimento espiritual, né? Então, essa capacidade de evolução, de transformação, de crescimento do conhecimento espiritual, ele, obviamente, está sob o comando do governador espiritual do planeta Terra. Mas não era a isso que a resposta 625 se reportava. Ela estava dizendo assim, olha, volta lá no Evangelho e tenta entender aquilo que aquele Galileu falou. Sempre nós tentamos endeusar Jesus, ou divinificar, ou divinizar a figura de Jesus, que foi o que os cristãos primitivos fizeram. Eu digo cristãos primitivos, eu digo os cristãos após a morte de Jesus. Porque cristão é um termo grego que nem era aplicável durante a vida de Jesus. Ele só é aplicável após a morte de Jesus. Porque Cristo é um termo grego para Messias. Então o termo cristãos nem seria um termo utilizado, porque Jesus falava aramaico. Era messiá, não era nem Cristo, né? Então, na verdade, quando os cristãos, após a morte de Jesus, começam a divinizar a figura de Jesus, o que deturpou totalmente toda a mensagem do Mestre, gerando uma teologia complexa, que Kardec teve que refazer todo o processo juntamente com o Espírito de Verdade, através do livro Evangelho segundo o Espiritismo, né? O que nós fazemos hoje é dar continuidade a esse trabalho. Assim, mas o Evangelho segundo o Espiritismo não está completo? O Evangelho segundo o Espiritismo traz uma mensagem extraordinária, mas o Kardec nos falou o quê? Que o Espiritismo é ciência. Com ciência ele tem que evoluir. Quando você vai lá na Gênese, capítulo 1, item 55, ele diz que a doutrina espírita tem caráter progressivo. Você não tem como abrir mão disso. Quando você estuda as obras de André Luiz, muita gente não aceita. Ah, porque isso aqui não está lá na codificação. Mas espera lá, a codificação não ficou fechada. Kardec não disse isso.
Quem está dizendo isso, eu vou aqui parafrasear a Consuelo. A Consuelo falou, tem gente que se acha mais kardecista que Kardec, né? Se Kardec falou que a doutrina espírita é progressiva, quem somos nós para dizer que ela não é? Então, o que ele dizia? Se uma verdade nova se coloca como verdade prática, e aí nós temos que tomar cuidado, o que é verdade prática, a doutrina espírita a assimila. Se alguma descoberta científica mostra que a doutrina está em erro num ponto, ela o modifica. Então a doutrina espírita, porque a ciência é exatamente isso. É claro que os fundamentos básicos doutrinários não se modificam dessa forma, mas pequenos detalhes sim. Isso, aí você vai dizer, mas isso aí então a doutrina está errada. Não, ela está adequada ao tempo, ao entendimento das pessoas. À medida que as pessoas vão melhorando sua capacidade de entendimento cognitivo, mais revelações podem vir. Então ela não é um sistema total fechado, incapaz de assimilar novos conhecimentos. E assim, eu sou meio suspeito de falar disso, porque quando eu faço estudos da obra de André Luiz, né, que o senhor está sempre lá com a gente também nas segundas-feiras no Jesus Maria José, ele avança nos conhecimentos do mundo espiritual, especialmente nas relações do mundo espiritual com os encarnados, em tópicos que não estavam dentro da codificação. Mas se a codificação já ficou complexa, grande, difícil, e ainda encontrando enormes obstáculos, sem entrar nesses pontos de construções espirituais por ideoplastia, se você traz isso numa época que não se conhecia a física quântica, que não se conhecia a teoria da relatividade, que se achava que a matéria era formada por pequenas partículas sólidas, isso já caiu por terra há muito tempo, no final do século XIX. Como é que você vai jogar um conceito desse de ideoplastia, de ação, que hoje já é uma ideia filosoficamente implícita dentro da mecânica quântica? A mente do experimentador, ao montar o experimento, ela altera o resultado final. Se você... partícula, onda. Luz é onda ou partícula? Depende. Depende de como você monta o experimento. Se você montar de um jeito, você vai encontrar uma onda. Se você montar do outro, você encontra uma partícula. Mas é onda ou partícula? É a natureza dual da realidade. E a física quântica botou essas condições muito complexas. Então isso mostra o quanto nós tivemos que evoluir do século XIX para cá. A doutrina espírita naturalmente também evolui e o conhecimento bíblico precisa evoluir. Nós precisamos melhorar o nosso conhecimento bíblico, especialmente do Novo Testamento, que é o que nos interessa mais para nós espíritas. E esse estudo precisa ser feito. Há muita confusão dentro da doutrina espírita em relação a esses tópicos, mas isso vai aos poucos com os estudos, e é sempre alerta ao que Kardec falou. Sempre que uma verdade prática se mostrar, porque também não é qualquer novidade que surge que você vai assimilar a doutrina espírita. Nós já tivemos vendo aí casas espíritas fazendo estudos de obras psicografadas que nem sequer passaram ainda por um crivo maior. Mas quando a gente fala em André Luiz, por exemplo, nas obras da série Nosso Lar, estamos falando de um livro psicografado na década de 40, que já passou aí por quase 80 anos de críticas e elogios, de estudos e de comparações, e no final do balanço desse processo se chega à conclusão de que é uma obra referendada. Da mesma forma, podemos dizer, talvez não com tanta, digamos assim, não com essa idade, né? Mas as obras do Manuel Filomeno são obras também que já tiveram tempo de passar por essa crítica, digamos assim, e sobreviver a isso. Mas você não pode pegar uma obra que foi psicografada esse ano, traz conhecimentos totalmente diferentes, e botar numa casa espírita e começar a estudar. Eu acho que isso aí meio prematuro. Então a gente tem que tomar um cuidado sempre com essas questões. Nós temos visto isso acontecer até lá em Vassouras, inclusive. Então temos que tomar cuidado com isso. Não na nossa casa, mas numa outra casa espírita. Eu ia lembrar isso. Aquele livro Legião, né? Livro Legião. Não tem nada contra Robson Pinheiro, tá? Só que eu acho que é muito cedo para nós, apesar que eu acho particularmente o livro Tambores de Angola um livro interessante, do ponto de vista de entendimento do surgimento da Umbanda no Brasil, as razões, os motivos. Eu acho que ali há um elemento interessante ali. Mas quando começam a surgir outras obras, acho prematuro ainda se estudar essas obras dentro da casa espírita.
Eles são assim, avançam um pouco em certos tópicos, assim, eu fico um pouco ressabiado e acho que todo dirigente de casa espírita tem que ser sempre um pouco ressabiado. Antes de você ser um pouquinho conservador em relação a essas coisas, deixa que o tempo, toda árvore boa vai produzir bons frutos, não é assim que Jesus falava? A árvore ruim vai produzir maus frutos. Conhece a árvore pelo seu fruto. Então temos que esperar o tempo da frutificação. Um ano, 2 anos, não dá para uma obra mediúnica dar os seus frutos, não. Tá? A nossa primeira passagem é uma discussão de Jesus em Mateus 22, capítulo 22, versículos 34 a 40, em que ele está conversando com os doutores da lei. E aí, os fariseus, é assim que está colocado aqui na passagem, os fariseus, ouvindo o que ele fizeram, emudeceram os saduceus, ou seja, uma discussão com os saduceus, Jesus os calaram, pelo seu conhecimento, pela sua erudição, pela sua profunda espiritualização, seu entendimento da Torá e dos profetas, ou seja, do Pentateuco mosaico dos profetas, conhecimento muito profundo. E o doutor da lei interrogou para o experimentar, como se fosse para tentar ver se ele cair numa armadilha. Mas a gente também tem que tomar cuidado com isso, essa visão dos fariseus como inimigos de Jesus, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Foi um pouco amplo, não é que eles compartilhassem a visão de Jesus, mas essa animosidade foi meio que amplificada, tornou-se um pouco mais exagerada, porque quando os evangelhos foram escritos, por volta do ano 70, se inicia, digamos assim, o primeiro evangelho vai ser escrito em 70 e o último vai ser escrito, o evangelho de João, que é o ano 100, digamos assim, as rixas entre judeus e cristãos é muito forte. Por quê? Porque os cristãos estão divinizando Jesus, os judeus não podem aceitar isso. Esse é o grande problema. A divinização de Jesus começa muito cedo. Você pegar Filipenses lá, uma epístola paulina, do ano 50 mais ou menos, você vai lá, se eu não me engano, é o capítulo 4, versículo 1, acho que é o 4:1, se eu não estou enganado, mas é logo no comecinho de Filipenses. Você vai ver um hino que está lá, que coloca Jesus na condição de Deus. Isso no ano 50, Jesus não falou nada disso. Mas não é Paulo que escreve, na verdade ele replica ali dentro um hino que ele ouviu, provavelmente em Antioquia, na Síria, de cristãos helenistas, né? Ou de judeus helenistas, e ele replica ali dentro. Então essa divinização, o que ela produziu? Jesus é oriundo de um herói bíblico, Josué. O nome Jesus, Yeshua, vem de Josué, aquele herói bíblico que acompanhou Moisés na caminhada. Moisés desencarnou antes de chegar na Terra Santa, após 40 anos, aquela peregrinação. Josué continua essa tarefa e, por ser um herói bíblico, era um nome muito comum. Jesus era um nome muito comum naquela época. Quando se chega no século II, você não acha mais nos escritos hoje disponíveis, inclusive no Talmud, o nome Jesus. Por quê? Porque Jesus passou a representar um Deus dos cristãos que agora eram inimigos dos judeus. Então se compreende essa luta ideológica, porque os judeus não podiam aceitar que um ser humano pudesse ser um Deus, e estava correto mesmo. Jesus não era Deus. Isso é uma criação dos cristãos posteriores. E Jesus nunca outorgou para si esse cargo. Ele, quando diz aqui, meu reino não é deste mundo, a gente pode imaginar que meu reino significa que ele quer ser um rei, mas não é bem assim não. Ele pode estar querendo dizer aqui que o reino de Deus, meu reino, ou seja, o reino que eu prego, a ideia de reino de Deus não é deste mundo. A gente tem que tomar um certo cuidado. E a gente às vezes fica achando que Jesus está se autoproclamando rei no outro mundo. Não é bem isso não. Ele está, talvez o que ele esteja querendo dizer aqui, e aí nós não temos uma base sólida, mas podemos levantar essa dúvida, meu reino, ou seja, o reino que eu prego, o reino de Deus, o conceito de reino de Deus, o conceito central na pregação de Jesus não é deste mundo. Então, na verdade, Jesus não, pelo contrário, o que ele dizia era conclamar, inclusive no Sermão da Montanha, as pessoas a buscarem a perfeição como Deus é perfeito. Ou seja, ele coloca um objetivo ousado ao indivíduo. E ele não se coloca, quando a mãe dos filhos de Zebedeu vai pedir a ele para que se guarde um local à esquerda e à direita para os seus filhos, Tiago e João, ele diz, ó mulher, quem sou eu para poder dizer quem vai estar à direita ou à esquerda no reino de Deus?
só Deus, só o Pai que está nos céus. Ou seja, ele tira dele esse poder ou esse suposto reinado, essa suposta divinização que foi colocada depois. Então nós temos que questionar muitas coisas que os cristãos primitivos escreveram e estão ainda nos evangelhos. Mas como a gente resolve esse problema? Se nós não tivermos um estudo muito aprofundado, vamos então ler o contexto e não nos apegar a passagens, digamos assim, a versículos específicos, tentar fazer uma teologia a partir de um versículo. Vamos pegar o todo e ver o que sai do todo. Sai uma coisa maravilhosa. Mas se você se apegar, por exemplo, a igreja tirou a ideia de Pedro como Papa, primeiro Papa, e portanto justificando todo o papado, justificando uma estrutura da igreja que contraria tudo o que Jesus ensinou a partir de uma passagem única em Mateus, quando Jesus diz que Pedro seria a pedra sobre a qual ele erigiria a sua igreja, a sua eclésia. Mas a sua eclésia era a eclésia que Jesus se referia, era a comunidade. O sentido de eclésia no grego era comunidade, não era uma estrutura de pedra, não era um prédio, e nem era uma instituição, era uma comunidade. Aqui nós reunidos formaríamos, então, se nós fôssemos do século I, estaríamos formando aqui uma eclésia, uma comunidade, uma assembleia. Sobre a minha comunidade, te elegerei como uma pedra sobre a qual essa comunidade se edificará. Pode ser que Jesus tenha dito isso sim, mas não no sentido que a igreja interpretou. E também, você interpretar que Pedro, como primeiro Papa, teria, primeiro como discípulo, depois como Papa, preponderância sobre os demais discípulos, não condiz com outras passagens em que Jesus diz que o maior no reino de Deus, ele diz assim, o maior no reino de Deus será Pedro. Ele não fala isso. Ele fala assim, o maior no reino de Deus será aquele que se fizer o último. O primeiro será aquele que se fizer o último. Aquele que mais servir será o maior de todos. O que tem isso a ver com Pedro ser... Pedro foi um grande apóstolo, não tem a menor dúvida disso, mas Jesus não o nomeou líder nesse aspecto. É uma passagem isolada em Mateus. Nós não podemos pegar uma passagem isolada e construir uma teologia e até uma instituição como é o Vaticano a partir de Isso é o cuidado que nós espíritas temos que ter. A leitura dos evangelhos precisa surgir de um contexto amplo. Nós chamamos critério da coerência. Jesus não pode dizer uma coisa aqui e dizer outra coisa ali. Ele não pode chegar e dizer que Deus é um Pai amoroso que perdoa. Quantas vezes? Aí Pedro pergunta, está fora aqui da pessoa. Estou dando trabalho para ela. Pedro, quando pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecou contra mim? 7 vezes? Não, 70 vezes, 7 vezes. 7 já era o número da completude. 70 vezes 7 vezes é perdoar infinitamente. Ora, então ele está pedindo para perdoar infinitamente. O Sermão da Montanha diz assim, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos ofendem e caluniam. Depois ele diz assim, sede perfeito como vosso Pai Celeste é perfeito. Então, estamos introduzindo o seguinte, ele diz que nosso Pai é misericordioso. Ele diz ainda um pouco antes, que se Deus provê o alimento às aves do céu, provê a roupa que veste os lírios do campo, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles, ou seja, está dizendo da grandiosidade, da plenitude divina que envolve a tudo, e as leis divinas que envolvem a tudo, está tudo envolvido dentro desse conceito de reino de Deus. Como é que ele pode dizer que nós temos que perdoar infinitamente, buscarmos a perfeição através desse perdão infinito, perdoarmos e até amarmos aos nossos inimigos, e ao mesmo tempo chegar lá na parábola da rede, em Mateus, também capítulo 4, e dizer que aqueles que não forem escolhidos, e haverá choro e ranger de dentes pela eternidade. Não faz sentido. Toda vez que Jesus coloca Deus condenando ao inferno, alguma coisa do tipo, vai arder na geena, que seria a representação do inferno, e entra em contradição com aquilo que ele coloca no Sermão da Montanha. Entendeu? Essa passagem de Pedro. Então não faz sentido. Então por isso que a gente precisa tirar o todo. Quando a gente começa a ler por esse critério de coerência, que é um dos critérios de estudo bíblico, a gente começa a ver que é preciso deixar pelo menos
Eu não gosto de fazer isso, né? Mas eu não gosto de riscar livro, eu não risco livro. Nada mais eu gosto de Bíblia, né? Que você pegar a Bíblia e fizer isso com um lápis, você rasga ela, né? Mas se você vai marcar com, vamos dizer, com um marcadorzinho de texto, eu nunca faria isso na Bíblia. Nunca faria com livro nenhum, né? Eu não consigo fazer, eu não consigo marcar livro, eu boto meu livro, é engraçado, né? Vendo que é um amigo meu, tem 20 marcadores lá no negócio lá, da página, mas eu não consigo riscar um livro. Mas assim, eu já adoro riscar, né? A lápis. Mas assim, o que acontece? É bom sempre colocar ali, sei lá, se você tem o hábito de marcar, marca aquele versículo, deixa ele quietinho ali para depois estudar isso com calma, debater em grupo, debater no estudo, né? Que pode ser muito, muito rico. Então, só lembrando aqui, saduceus e fariseus tiveram, saduceus eu não digo que os saduceus de fato tinham problemas seríssimos ali, mas os fariseus não eram um partido único, tinham várias vertentes, vários padrões de pensamento. Escola de Hillel era uma escola liberal, escola de Shammai era uma escola rigorosa. Então nós tínhamos várias escolas farisaicas, tinham debates entre eles mesmos, debatiam muito, eram debates acalorados, e com certeza eram acalorados com Jesus, da mesma forma. Você acha que João Batista dando aquela bronca no pessoal estava sendo bonzinho? Era a mesma coisa com o debate entre fariseus, era normal isso no mundo judaico ali, esse tipo de debate. Né? Mas ele foi amplificado no sentido de que os fariseus eram sempre inimigos de Jesus, não foi bem assim não. Até porque nós temos em João que o próprio Nicodemo, um doutor da lei, se torna não só aquele que vai buscar conhecimento junto a Jesus, como juntamente com José de Arimateia, que vai enterrar o corpo de Jesus. Então a gente tem que tomar um certo cuidado sempre nessas leituras. Mas vamos aqui seguir o que está no texto. E os fariseus, ouvindo o que ele fizeram, emudeceram os saduceus, reunidos no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei? A gente pode achar que isso aqui não, seria uma armadilha para Jesus. Eu digo por que não é. Porque os fariseus estavam o tempo todo fazendo perguntas sobre a Torá, entre eles. Há uma tradição oral, existem duas tradições. Existe uma tradição escrita, que está registrada nos 5 primeiros livros da Bíblia, na Torá, no Pentateuco, no Mosaico. E existe uma tradição oral que hoje está registrada no Talmud, ok? Uma tradição oral que está registrada no Talmud. Essa tradição é muito antiga, ela vai de 200, 300 anos antes de Cristo. Quando termina o farisaísmo, ela muda para o movimento rabínico, após a destruição do Templo de Jerusalém, ela continua e lá pelo século 5, 6, vai se começar a escrever o Talmud. Talmud de Jerusalém e Talmud de Babilônia. Existem 2 Talmuds. São mais de 70 tratados em cada um desses, e alguns desses tratados têm centenas de páginas, centenas e centenas de páginas. Então o Talmud tem 15, 20 mil páginas. Mas é um livro importantíssimo dentro do conceito de religiosidade judaica. E o que ocorre nessa situação? Havia uma tradição oral. Então, essa pergunta seria perfeitamente normal, até porque, segundo a tradição do próprio Talmud, Hillel já teria colocado essa questão, só que também para um determinado discípulo que procurou. Primeiro, Shammai perguntou: como você poderia me explicar toda a Torá durante um momento, enquanto eu conseguir ficar equilibrado? Eu estou fazendo isso aqui, gente, com uma dificuldade danada, tá? Porque eu estou com problema de 2 joelhos e no tornozelo, dois desgastes de articulação, né? Mas vamos lá. Aí eu aguentaria menos tempo ainda do que o camarada lá. Aí ele fala assim: você conseguiria me explicar toda a Torá enquanto eu permaneço nessa posição? O Shammai pega uma varinha e sai dando umas paradas ali e bota ele para fora da academia, lá da sinagoga onde ele ensinava. Ele chega a Hillel, faz a mesma pergunta: você pode me ensinar toda a Torá e os profetas durante o tempo que eu conseguir permanecer nessa posição, com o joelho de uma perna só? Aí o Hillel chega para ele e diz assim: ama o próximo como a ti mesmo, né? Ou melhor, desculpa, ele usa a regra de ouro. Ele também usava o mesmo conceito de ama ao próximo e ama a Deus, mas ele usa a regra de ouro aqui: fazer aos outros aquilo que quereis que nos façam. Aí está toda a lei e os profetas. Ou seja, ele explicou durante o momento que ele mencionou, ou seja, toda a lei e os profetas no fim buscam olhar ao próximo como a si mesmo, que é o tópico aqui. Então, para vocês terem uma ideia como eram diversificadas as ideias dos judeus.
Então essa pergunta faz todo sentido. Qual é o maior mandamento? Será que existe um mandamento maior do que os 10 mandamentos? Entre eles existe um mais importante? Então fazia sentido. Isso aqui não é nenhum teste não, mas para os, digamos assim, para os evangelistas seria um teste, colocando Jesus. Mas tudo bem, a gente segue. Qual é o grande mandamento? Jesus disse: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Primeiro mandamento. Ele diz assim: este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este. Ou seja, ele não diz, nem sei, ele diz que é semelhante. Então, ou seja, tem quase a mesma importância de amar a Deus. Ama teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos estão toda a lei e os profetas. Então, ou seja, não há como irmos ao templo, o que ele estava dizendo para aqueles indivíduos, assim, mas vocês irem ao templo, doutores da lei, fazer suas oferendas, fazia muitas oferendas, fazia os holocaustos, né? Se levava os animaizinhos, matava os animaizinhos, colocava lá no templo e tal. Se você não ama o teu próximo, as duas coisas têm que caminhar juntas. A relação com o semelhante tem que ser harmoniosa. Então, toda essa estratificação da sociedade judaica que segrega a mulher, segrega a prostituta, segrega o pobre, segrega o cego, o aleijado, o leproso, isso tem que acabar. É o que Jesus está dizendo. E quando Jesus fazia o banquete, né, ele gostava muito de fazer essa representação da alimentação, parafraseando ali, buscando muito na inspiração de Isaías, que falava muito desse banquete escatológico do fim dos tempos, onde todos se sentariam à mesa, né, do Senhor. Jesus fazia muito essas refeições e ele chamava todos, e chamava os fariseus também, e ia na casa dos fariseus também. Ele não tinha nenhum tipo de preconceito com relação a esse aspecto. Então ele estava chamando todos para a sociedade. Então, se você amasse a todos, esse sentido um pouco mais complexo, mas se você tiver essa capacidade de amar a todos, ela depende do nível espiritual de cada um, você está mais próximo de Deus do que você imagina. Mas se você acha que chega a Deus por orações e digamos assim, e holocaustos e cultos, etc., você está muito enganado, né? Então, quando a gente observa atentamente a esse diálogo, o que nós concluímos é o seguinte: não se chega a Deus se não for através da própria criatura. Isso é a síntese do Sermão da Montanha. Você não adianta. Como é que você vai buscar Deus na oração se você está de mal com o mundo, com as pessoas, se você está cheio de rancor no coração, está cheio de mágoa, né? Você está transgredindo a lei divina. Essa lei divina é uma lei de amor e compaixão, mas você não consegue desenvolvê-la dentro de você mesmo. Pelo contrário, você desenvolve ódio, raiva, rancor. Você não está só se prejudicando, você está transgredindo a lei divina e tentando se comunicar com o Criador. É uma incoerência. Mas observem, no mesmo Sermão da Montanha, quando Jesus diz assim: quando fores depositar tua oferenda ao altar, ele não está proibindo o judaísmo. Jesus era um judeu, gente. A gente tem que entender. Jesus não era europeu, cabelo lourinho, comprido. Isso aí são iconografias da Renascença, tá? Jesus era um judeu do seu tempo. E quando ele chega e diz assim: quando for depositar tua oferenda ao altar e lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa de lado tua oferenda, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois tu voltas e faz tua oferenda. Ou seja, a oferenda é válida? É válida, é uma representação da espiritualidade da criatura, da religiosidade dela, mas essa religiosidade precisa estar acompanhada de uma capacidade de harmonia entre as criaturas. As duas coisas caminham juntas, espiritualidade e a capacidade de se harmonizar com a própria humanidade. Quando nós colocamos aqui, como podemos elevar em prece, e essa é uma questão que nós temos, isso é autoconhecimento, gente, uma pergunta que nós temos que estar o tempo todo nos fazendo. Nós tivemos ontem um probleminha lá no centro, entre companheiros nossos, coisa boba, que gera, digamos assim, dissidências ou atritos. Aí nós nos perguntamos: se nós na casa espírita não conseguimos vencer isso, como é que nós estamos pretendendo vencer isso lá fora? Se é aqui que nós estamos tendo esse banquete de luz que a espiritualidade nos traz, a gente não consegue exercitar a capacidade de convivência harmoniosa com o outro semelhante, que é um filho de Deus, é um irmão nosso,
em espírito, e todos vamos caminhar junto para a luz, como é que eu vou querer fazer isso lá fora? Num mundo onde eu estou o tempo todo tomado por obrigações, compromissos, distrações da mais variadas. Aqui não, aqui nossa mente, bem ou mal, nós conseguimos durante algum tempo manter-nos focados em um objetivo maior, um objetivo mais sublime, né? Então, se você como é que você vai conseguir levar em prece o pensamento a Deus, pedir qualquer coisa, ou buscar essa relação com Deus, se o teu interior está repleto de contradições em relação à lei divina? Uma das grandes contradições é o ódio, é a raiva, é a mágoa, são cores bobos, né, que nós criamos e que poderiam ser facilmente vencidos. E o curioso disso é que esses rancores, essas mágoas, elas acabam prejudicando a própria criatura, né? Já está mais que provado. Você vê que a ciência caminha muito ao lado, né, da espiritualidade quando a gente consegue pegar os pontos corretos. O indivíduo que guarda muita mágoa, ele cria problema no coração, cria gastrite, ele desenvolve uma série de doenças que poderiam ser evitadas. Então, assim, viver em paz, viver bem com as criaturas, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. Olha, eu acho que uma das coisas mais difíceis é você pedir perdão. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Mas quando você pede perdão a alguém que você magoou, às vezes até inconscientemente, no momento de... Nós trazemos muito do primitivismo nosso, né? Um atavismo, os homens das cavernas, né? Estou lendo agora o Sapiens, né? Aquele livro muito bacana. E quando a gente retorna em 20, 30 mil anos atrás, nós éramos aqueles mesmos indivíduos lá. E nós trazemos muito ainda dessa violência, dessas explosões, dessa irracionalidade. Ela está no nosso subconsciente muito forte e está no nosso corpo também. Nós temos a liberação de substâncias no nosso organismo, determinadas conformações cerebrais que se formam em situações extremas de fuga ou de ataque, que se sobrepõem à racionalidade. Claro que os espíritos mais evoluídos conseguem esse controle. Nós, como estamos com condição aí, na melhor das hipóteses mediana, para a gente é mais difícil, a gente oscila muito em termos desse padrão. E então a nossa capacidade de perder o controle e falar uma bobagem é muito grande. O que acontece? E quando a gente faz isso, a gente tem que pedir perdão. É uma das coisas mais difíceis. Mas quando você pede o perdão, você tira de dentro de você um fardo de culpa. Que a culpa também, assim como a raiva e o ódio, são destrutivos. Eu costumo dizer que a culpa em pequenas doses homeopáticas, ela é boa, porque ela nos mostra que nós estamos errados e precisamos corrigir. Então você lida bem com ela, resolve seus problemas, muda o seu comportamento, essa culpa desaparece automaticamente porque ela vai sendo transformada, mas se ela é muito forte, ela esmaga a criatura. Você tem que ter muito cuidado com isso. O sentimento de culpa, ele leva o indivíduo a desastres muito grandes quando ele deixa ele crescer muito. Não pode. A culpa é doses homeopáticas. Agora, a raiva nunca é boa, o ódio nunca é bom. Quando você sente ódio por alguém, isso te faz um mal tão grande. Quando você consegue superar isso pelo esquecimento, pelo perdão, cara, a sensação de paz que tu traz para você não tem nada que possa, não tem preço, não tem... essa é a essência da lei divina, essa é a essência do reino de Deus que está em torno de nós e dentro de nós, né, que Jesus procurou nos mostrar. Aí entramos na segunda passagem, nós vamos falar aqui do talento e do denário, né? É uma passagem muito interessante, que é a parábola do devedor implacável. Essa parábola com certeza sofreu modificações, Jesus não falava parábolas tão grandonas, né? Mas mesmo assim ela guarda a essência do ensinamento. E todas as parábolas de Jesus, ou pelo menos a grande maioria delas, se referia sempre à ideia do reino de Deus. Era uma outra forma, através de uma história, de Jesus mostrar um ensinamento que era a ideia de reino de Deus. Então ele diz o seguinte: por isso o reino de Deus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Chama os seus servos para eles prestarem contas aí do que eles estavam devendo a ele. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um camarada, não sei como é que ele conseguiu fazer isso, vocês vão ver, que ele devia 10 mil talentos. Você sabe quanto é 10 mil talentos? Alguém chuta uma orelha? Hã? Quanto? 10 milhões. Ah, tadinha. 174 toneladas de ouro. Por isso que eu falo que não dá, entendeu? Talento provavelmente não foi a moeda que Jesus usou aqui, né?
Apesar que 10 milhões também seria uma dívida nada agradável, né? Seria uma dívida nada agradável, mas 174 toneladas de ouro, meu amigo, não tem jeito. E aí pode ganhar 10 megacenas seguidas, você não vai pagar isso. É sozinho que você não vai ganhar, não vai pagar. E não tendo, obviamente, com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem escravizados, né? Vendidos como escravos, até que se a dívida fosse paga. É claro que a dívida nunca seria paga como escravos aqui, por isso que eu falo, a parábola sofreu algumas modificações, mas a essência está preservada. Então aquele servo, ele se prostra, ele se ajoelha diante daquele rei e o reverencia dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo lhe pagarei. Então aquele senhor, né, daquele servo, ele se compadece, ele fica com pena dele, né? E perdoa-lhe a dívida, não precisa pagar mais nada. Aqui é compaixão mesmo, pura compaixão. Saindo, olha agora só o que acontece. Saindo, porém, aquele servo, ele encontrou um dos seus companheiros de servidão, outro servo, que lhe devia 100 denários. Sabe quanto é 100 denários? 30 gramas de ouro. Aí o que estava devendo ele pede a ele assim: por favor, amigo, deixa eu ter mais um tempo para poder te pagar. Mas aí ele agarra o camarada pelo pescoço, começa a sufocar ele e diz: paga-me o que deves. Então o seu companheiro prostrando, aí esse outro servo que devia 30 gramas de ouro, 100 denários, equivale a 100 dias de trabalho mais ou menos, se ajoelha diante dele, pede ele: pelo amor de Deus, não faça isso comigo, deixa eu tentar conseguir alguma forma de te pagar. Seja generoso para contigo, tudo te pagarei. Ele, porém, não quis e antes mandou que ele fosse preso para pagar a dívida. Os companheiros dele, vendo aquilo, foram ao rei falar o que tinha acontecido. O rei mandou chamar ele: você já viu o que vai acontecer, né? Então seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, se o Senhor o entrega aos verdugos, né, aos carrascos, até que pagasse tudo que lhe devia. E assim, e aí termina a parábola: assim também nos fará também seu Pai Celestial, se seu coração não perdoardes cada um do seu irmão as suas ofensas. Vamos ver qual é a nossa dívida para com Deus. Dívida entre aspas, tá, gente? Qual a nossa dívida para com Deus? O fato de Deus nos ter criado, o fato de nós termos tido um planejamento espiritual, nós fomos criados por Deus, primeiro ponto. Nós temos um planejamento espiritual, espíritos cuidaram para que nós reencarnássemos, outros cuidaram para que nós nascêssemos naquela família, e outros cuidaram de nós, e inclusive anjos guardiões, espíritos protetores que nos ajudam. Estamos em débito com eles. Estamos em débitos com irmãos que encarnaram como missionários há milênios, a espíritos que permanecem, mesmo espíritos já relativamente purificados, numa atmosfera pesada, psíquica, pesada do planeta Terra, intuindo e induzindo bons pensamentos, e seja pela oralidade, pela psicofonia, seja pela psicografia, algo que possa engrandecer a humanidade. Nós somos devedores dessas criaturas. E, no entanto, nós somos incapazes de perdoar uma pequena ofensa, uma palavra dita num momento infeliz por um companheiro. Meu Deus do céu, olha a discrepância desse processo, olha o trabalho que deu para a gente estar aqui, a Deus que deu, e a toda essa equipe espiritual para que nós estivéssemos aqui. E nós não somos capazes de verificar que nós recebemos perdão. O que é o perdão? É oportunidade. Perdão não é, aqui diferentemente da parábola, que nós entendemos nós espíritos como perdão, não é que você ficou quite dos erros do passado, é a oportunidade que te dá para você refazer o teu caminho e recomeçar. E essa oportunidade é renovada a cada reencarnação. Então, se nós recebemos essa oportunidade, se nós somos devedores, entre aspas, de uma misericórdia enorme de Deus que nos cria e nos coloca no caminho para a evolução, para que nós alcancemos uma felicidade suprema, qual é o nosso dever?
agirmos com misericórdia para aqueles que ainda estão na retaguarda, ou para companheiros nossos que por alguma razão, em algum momento, mesmo estando num nível espiritual parecido com o nosso, é que a Terra é muito variada, né, o nível espiritual aqui, mas que em algum momento cometeram algum erro, algum equívoco, nos prejudicaram de alguma forma, falaram alguma coisa que nos magoaram. A gente vai ficar todo melindradinho? Nós não somos espíritos mortais, não somos filhos de Deus. A gente não é filho de qualquer um não, gente. A gente é filho de Deus. Somos espíritos imortais, né? Nosso destino é a luz. Nós vamos ficar melindradinhos que a pessoa falou uma coisinha que me diz, não, fiquei chateado, não quero mais falar com essa pessoa não. Mas que comportamento é esse nosso? Ainda mais como espíritas. E estudamos o Evangelho. Nós sabemos que está equivocado, porque isso está atrapalhando nossa evolução, está atrapalhando nossa jornada evolutiva. Então, o meu perdão não é mais que obrigação, porque eu já fui perdoado um monte de vezes. Se Deus fosse cobrar o que eu já fiz no passado, se a gente olha a história da humanidade, a gente vê isso facilmente. Você olha a história da humanidade, a gente acha que hoje está ruim, quando a gente olha em termos de violência, né? Lógico, nós estamos vivendo conflitos muito complicados pela questão da transição planetária, mas a gente olha o passado e vê o que nós fazíamos, né? Nós íamos em praça pública para aplaudir, para brincar, né? Dia de enforcamento na praça pública, lá, de lixamento, era dia de festa, todo mundo se reunia, era piquenique na praça. Então, assim, nós mudamos muito, melhoramos bastante em relação a esses aspectos. Então, eu acho que a nossa condição hoje, nós fomos, o perdão que eu me refiro, porque a gente não deve encarar, o nosso perdão é diferente do perdão da teologia cristã. O perdão da teologia cristã, ou a teologia da graça e da justificação pela fé, ela, seja católica ou protestante, ela prevê um perdão incondicional de tudo que você errou no passado. Isso não existe, no sentido de se passar uma borracha nos erros do passado. O que existe na doutrina espírita é uma oportunidade de você recomeçar, refazer, buscar sua felicidade, refazendo os passos onde você errou e não errar mais naqueles mesmos pontos, né? Fazendo a coisa de uma outra forma. Então, não é complicado, é difícil, mas não é complicado entender a ideia por trás dessa parábola. Ela é muito simples. E essa conectividade ela é extraordinária, porque o que acontece? Espíritos como Bezerra de Menezes, né? Toda essa casa que está nos ajudando, como ajuda a equipe dele ajudando vários centros do Brasil, ele já foi ajudado em reencarnações anteriores, com certeza. Houve um momento que Bezerra de Menezes era igual a nós, ou até mesmo, com certeza, em algum momento, até inferior a nós. Precisou de ajuda, e agora ele ajuda. Então, essa interconectividade entre todos os seres da criação é uma coisa extraordinária. Ninguém vive sozinho, nós não nascemos para viver sozinho, nós viemos para compartilhar e para nos amar, nos entender. Esse é o foco, esse é o objetivo final. Ainda que ele seja difícil pra caramba, e é assim que está no Sermão da Montanha, não é uma coisa simples, é uma coisa difícil de ser alcançada. E aí, parafraseando aqui um livro chamado 12 Regras, né, do Jordan Peterson, né, que é muito bacana, o final é muito emocionante, o final desse livro dele. Ele diz o seguinte, você tem que ter um olho no futuro, buscando alcançar esse objetivo, que pode ser espiritual, pode ser o que for, mas uma coisa que seja mais, não tão material, uma coisa mais ética, de melhoria do ser humano, tornar você um ser humano melhor, olhando lá no futuro você se tornar, mas não se esquecendo de no seu dia a dia, no presente, você aplicar o que tiver de melhor para mudar o mundo dentro de você, em torno de você. Então você está sempre com essa aspiração no futuro, é a esperança da mudança, da transformação, da felicidade, mas ao mesmo tempo uma ação no presente que propicie esse mecanismo de mudança. A gente já está um pouco aqui em cima da hora, a gente vai só citar a regra de ouro, que é talvez uma das, nós já citamos aqui que havia essa regra já em Hillel, mas Jesus a faz de uma forma mais intensa, porque ele acaba demonstrando essa regra em todas as suas atitudes, em toda a sua pregação pública, em todas as suas palavras, essa regra se repete, ela não está solta, não é uma frase solta de Jesus, ela é um comportamento inerente à pregação dele, ao ministério público dele.
fazer aos homens tudo o que quereis que vos façam. Está no Sermão da Montanha. Pois é nisso que consistem a lei e os profetas. E aqui, quando eu faço aos outros aquilo que eu queria que fosse feito a mim, eu consigo estabelecer um padrão então de referência humana ideal, que é não maltratar o outro, é perdoar o outro, é não sentir raiva, porque é tudo isso que eu gostaria que o outro sentisse por mim, né? Nesse aspecto. E aí nós somos levados a um rápido comentário aqui sobre o que o Kardec colocava como orgulho e egoísmo como dois grandes inimigos da evolução humana, né? Por quê? Porque o orgulho, primeiro, ele te deixa numa condição de você achar que já sabe tudo. Então você está muito mal na condição de aprendizado, porque se você acha que já sabe tudo, vai ser difícil aprender e mudar erros ou equívocos mentais, padrões mentais muito cristalizados que precisam ser modificados. Nós temos que estar abertos a essa mudança, como se diz assim, pensar, alguns falam, né, em termos empresariais, pensar fora da caixa, né, em termos empresariais, mas é mais ou menos assim também em termos religiosos. Tem que pensar fora da caixa de vez em quando, tem que abrir um pouco a sua mente, claro, assentado numa base doutrinária muito forte, mas você tem que ter essa capacidade de pensar, né? O orgulhoso não tem, ele tem essa dificuldade muito grande. Há um outro problema também com o orgulho, porque o orgulhoso se acha superior ao próximo. Se ele se acha superior, como é que ele vai conseguir estar compartilhando com ele um tipo de relacionamento igualitário, digamos assim? Igualitário no sentido de se doar, no sentido de ajudar, no sentido de receber. Ele se acha superior, ele acha que já tem tudo, se o outro não tem nada para oferecer para ele. Não há conectividade humana, não há interconectividade humana dentro de um processo desse, né? E, por outro lado, fica muito difícil você ver Deus ou entrar nessa relação espiritual se você não consegue estabelecer um padrão de ligação com outros irmãos, com outros seres humanos, né? E o egoísmo, por sua vez, que é essa segunda chaga que Kardec coloca, que vai exatamente no ponto-chave aqui do fazer aos outros aquilo que quereis que vos façam, porque o egoísta, primeiro, ele tem apegos materiais. Todo mundo egoísta acaba tendo apegos materiais. Encontra dificuldades no processo de desencarnação, a sua reencarnação fica fora de foco, porque ele perde a noção espiritual, ou se tem a noção espiritual, ela também está fora de foco, porque ela está voltada para adquirir coisas materiais, quando na verdade isso vai tudo ficar para cá, não tem jeito. Você, quando for para o plano espiritual, vai ter que deixar tudo mesmo, não adianta ficar achando que os bens materiais você vai levar. Egoísmo leva a apego, e apego leva a maior ignorância espiritual, né? Você tem, quando você é egoísta, você não consegue compreender a dor alheia. Se você não consegue compreender a dor alheia, você não entende a sua própria dor. Você não consegue relativizar a sua dor. Por quê? Você acha que o teu problema é o maior problema do mundo, porque você não está indo para ver a miséria que a pessoa está vivendo, às vezes, na casa dela, as dificuldades que ela está sofrendo, os problemas espirituais, psicológicos que ela está passando. Você não perde um tempo para ouvir aquelas dificuldades daquele irmão. Então você acha que você é a pessoa que só você importa. Se só você importa, só a sua dor importa. Se só a sua dor importa, você pega a sua dor e coloca ela num pedestal. E aí você vai sofrer muito mais. Porque você não consegue compreender que aquilo que você está passando, às vezes, é uma coisa mínima. Lá no centro nós temos muito dessa lição. Eu estou terminando, tá, Clarice? Passou um minutinho, mas só mais um minutinho, já finaliza aqui. Lá no centro nós temos, segunda-feira, uma mentalização que a gente faz, né, para irmãos que têm problemas espirituais, psicológicos, muitos casos de depressão, suicídio, problemas físicos. Aumentou muito a quantidade de pedidos para pessoas com câncer. Há uma situação complicada no planetário que nós estamos passando, né? E nisso a gente começa a observar o sofrimento de irmãos, que a gente fica assim, a gente tem que tomar até cuidado para a gente não entrar no mesmo padrão de sofrimento, porque essa é uma cruz que ele carrega pelas suas condições kármicas. Eu não posso carregar a cruz para ele. O que eu posso fazer? Se eu pegar a cruz dele e tentar carregá-la, os dois vão cair. O que eu posso fazer é tentar ajudá-lo, ouvindo, falando com ele e auxiliando até materialmente, às vezes, dependendo da situação, ou de uma outra forma.
Então, quando você faz isso, a sua dor se torna relativizada, porque você começa a entender o quanto tem pessoas passando por dificuldades muito grandes, e não há talvez uma satisfação maior no ser humano do que você tirar uma pessoa de um buraco em que ela se encontra, seja ele de que forma for. Quando você vê isso acontecer, isso te dá uma alegria e uma conexão com a lei divina, que por ser uma lei de amor, de bondade, de alegria, de felicidade, não tem como você não se sentir feliz por ajudar alguém. Então, aquele que se fecha em si mesmo, obviamente, ele tem essa dificuldade de sentir essa mesma alegria, né? E se você é incapaz de ver Deus no próximo, como é que você quer tentar ver? Se você é incapaz de ver a criação de Deus, que é o próximo, como é que você quer ver Deus? Né? Um ser transcendente. Então, nós temos que amar a sua criação para poder amarmos o Criador. Então, na verdade, nós encerramos aqui esse breve estudo de amar ao próximo como a si mesmo, como uma forma de reflexão das razões pelas quais nós estamos aqui no planeta Terra. Não estamos a passeio, estamos a trabalho, a estudo. Alguns estão como enfermos, outros estão como presidiários. Eu digo, quando me refiro a presidiários, presidiários até do corpo, né? Por injunções kármicas. Mas, se felizmente podemos estar aqui como estudando, nos curando, como enfermos, nos curando, ou como aprendizes, estudando e corrigindo erros do passado, somos imensamente gratos a Deus pela oportunidade de uma nova reencarnação. Vamos aproveitá-la, vamos fazer o máximo de bem que nós pudermos, e bem a nós mesmos e bem aos outros. Porque é isso que Deus espera de nós, é isso que os bons espíritos esperam de nós, nos harmonizarmos com a lei divina. Nós vamos fazer então a nossa oração de encerramento dessa parte do trabalho. Rogamos a Ti, querido Mestre Jesus, aos espíritos amigos, trabalhadores desta casa, ao patrono Bezerra de Menezes, ao apóstolo dos pobres, esse espírito amigo que tem feito tanto pelo Brasil, auxiliado a tantas casas espíritas, a tantos irmãos que sofrem no plano da matéria e no plano astral, através das falanges que lhe acompanham, de médicos, de enfermeiros e de trabalhadores que, de uma forma geral, se colocam a serviço do bem. Agradecemos a Ti, Jesus, porque aqui podemos estar compartilhando junto da espiritualidade fluidos balsâmicos que nos auxiliam em nossa recuperação energética de nosso perispírito, em nossa saúde física, mas principalmente em nossa saúde espiritual, porque abrimos os nossos olhos para enxergarmos as verdades espirituais que nos são colocadas por Ti, querido amigo, a todo momento em nossa existência. Ainda que fraquejemos, que em algum momento sejamos incapazes de seguir o roteiro traçado, pelas oportunidades que nos são concedidas, te pedimos, querido amigo, fortalece a cada um dos aqui presentes, através dos seus anjos de guarda, espíritos protetores, cada um buscando encontrar um caminho de luz nessa caminhada, nessa jornada pelo planeta Terra. E haveremos de nos transformar interiormente e também ser agentes de transformação junto à espiritualidade dos irmãos que conosco convivem, criando um clima, uma psicosfera de paz, de amor e de harmonia, melhorando esse planeta que caminha para um mundo regenerado, mas que muitas lutas ainda nos esperam. E pela vigilância e oração e essa conexão espiritual através da intuição com os bons espíritos, a Teu serviço, querido Jesus, haveremos de triunfar na tarefa que nos foi concedida. Muito obrigado, Senhor. Protege esta casa, os trabalhadores. Ampara os irmãos e os sofredores, que aqui vêm encarnados e desencarnados em busca dos lenitivos da alma.
Que tua paz esteja conosco e que possamos, ao retornar aos nossos lares, compartilharmos com os nossos entes queridos essa mesma paz e harmonia que aqui juntos em teu nome, querido amigo, nós pudemos desenvolver. Muito obrigado e que assim seja.